A gente começa então falando sobre a atriz e a cantora Cleo, que foi diagnosticada com TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No Instagram, ela disse que estava aliviada por descobrir por que tinha comportamentos que nem sempre outras pessoas entendiam, como se distrair facilmente e em outros momentos também ter ali um hiperfoco em determinadas situações. Vamos então ver o depoimento da Cleo. Galera, eu já tô querendo trazer esse tema aqui pra gente conversar um pouco faz um tempo. E eu pensei, fazer isso agora, né? Eu tenho visto que recentemente as pessoas têm falado muito mais sobre TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e eu acho isso ótimo. Pra quem não sabe, eu passei a minha vida inteira lutando pra entender por que eu tinha certos comportamentos, por que a minha cabeça não funcionava da forma que as pessoas diziam que ela teria que funcionar. E aí eu cheguei a ser diagnosticada com depressão, com ansiedade, com bipolaridade, um combo de coisas. Mas uns anos atrás, quando eu descobri a síndrome de Hashimoto, eu fui orientada a procurar de novo um psiquiatra para poder me ajudar a controlar algumas coisas que eu fazia que eram muito ruins para a doença de Hashimoto. E aí foi aí que eu descobri que, na verdade, eu sou TDAH. E acho que, sim, é sempre um estranhamento quando a gente recebe algum diagnóstico relacionado a um transtorno mental, né? Mas também é uma libertação porque as coisas vão fazendo mais sentido, vão se encaixando. A pessoa com TDAH, por exemplo, se desliga fácil de alguma conversa ou atividade porque ela se distrai com estímulos externos muito facilmente. Mas aí, quando ela está fazendo alguma coisa que traz muito estímulo para ela, é muito estimulante, ela entra em hiperfoco. Bom, para entender melhor o que é o TDAH, a gente vai conversar agora com a psiquiatra Sônia Maria Mota Palma, do Hospital Beneficência Portuguesa. Doutora, seja muito bem-vinda, uma ótima tarde para você. Obrigada pelo convite. Doutora, a gente ouve, né, cada vez mais essa expressão, esse termo do TDAH nas redes sociais, muitas vezes associado a coisas como desatenção, não consegue se concentrar tanto, então tem TDAH, de uma forma até banalizada. Bom, é uma síndrome e que precisa de diagnóstico. É simples esse diagnóstico? Não é simples. Eu acho que você usou até um termo interessante, há uma banalização desse diagnóstico. Todo mundo é TDAH, todo mundo que esquece uma chave do carro é TDAH, então a gente precisa ter muito certo que isso é um transtorno mental, consta, né, no manual de classificação, e que não é fácil de diagnosticar, principalmente em adultos, que é o depoimento da Cleo que ela colocou, é muito mais complicado em adulto, pela primeira vez, do que em crianças, né? Porque a criança tem a escola, que muitas vezes já dá a dica para os pais, olha, seu filho está muito agitado, muito inquieto, não para sentado, não presta atenção, né? Não vai muito bem nas matérias, então a própria escola hoje já está uma sinalizada, né, para que esses pais procurem ajuda. Já o adulto, muitas vezes é muito comum, é muito importante o que ela colocou, porque é diagnosticado com um monte de coisas, sei lá, tem transtorno de personalidade bipolar, quando na verdade tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Doutora, mas como que é feito esse diagnóstico? Então, o diagnóstico é clínico, é importante que o diagnóstico tenha que ser feito por um profissional, em geral, né, um psiquiatra que tenha formação nesse transtorno, que estude, né, porque também dentro da classe médica, muitas vezes tem alguns médicos que não acreditam muito, ou que não acham que é tão comum esse transtorno. Então, o diagnóstico é clínico. Existem uma série de sintomas, por exemplo, da desatenção, né, que é esquecer as coisas, não prestar atenção, perder o foco, perder objetos, se distrair facilmente, não conseguir cumprir a tempo as suas metas. Isso é a desatenção, que é o TDA. Aí nós temos o TDAH, que inclui a hiperatividade e a impulsividade. Então, são aqueles sintomas mais ligados a uma inquietude, a um comportamento em adultos, muitas vezes de risco, gostar de velocidade, gostar de coisas perigosas, da impulsividade, falar sem pensar, agir sem pensar,
não conseguir esperar em filas, ou esperar em lugares onde ele precisa ter uma espera, sala de espera de médico, num banco, né? Não parar sentado, de não conseguir ficar minimamente quieto em situações que exigem que essa pessoa fique mais tranquila. Doutora, mas você falou ali de algumas questões que atrapalham a vida de quem tem o TDAH. Até que ponto, ou qual que pode ser um prejuízo, né, um prejuízo mais significativo para essa pessoa, para a pessoa que tem esse distúrbio? Os prejuízos eles podem ser divididos por faixa etária. Então, as crianças escolares, o grande impacto é o impacto acadêmico, porque elas são crianças que vão ter problemas na questão do aprendizado, na questão de leitura e escrita, não porque elas tenham um QI baixo, né, uma inteligência baixa, mas porque elas não prestam atenção. Vão ter problemas também com seus colegas, porque são crianças muito agitadas, que falam o que pensam, sem filtro, desajeitadas muitas vezes, então eles começam a sofrer bullying dos colegas, né? Em relação aos pais, também eles sofrem muita pressão dos pais, porque são crianças desorganizadas, bagunceiras, que perdem as coisas. Então, o impacto na criança pequena, que está em formação, ela é muito mais importante, porque o que acontece? Ela vai impactar as diversas áreas fundamentais do desenvolvimento. Na adolescência, nós temos o impacto importante na questão de uma comorbidade muito frequente, que é o uso e abuso de substâncias psicoativas, maconha, cocaína, álcool. Isso é muito comum, né? 50% dos adolescentes que não são tratados e que têm TDAH, eles podem se envolver no uso de substâncias ilícitas, né? Um impacto também muito grande que pode ter na direção já nos jovens, né, que estão dirigindo, acidentes por distração, passa o sinal vermelho, não respeitam velocidade, a velocidade, né, que é permitida, tem mais acidentes com vítima, com perda total do carro, então dirigir para esses adolescentes não tratados pode ser perigoso, tanto para eles como para outras pessoas. E conforme vai ficando para o adulto, né, da adolescência para o adulto, o impacto familiar, são pessoas que esquecem de pagar contas, pessoas que esquecem de datas de aniversário, que trazem muitas questões conjugais com seus cônjuges, são muito distraídos, não prestam atenção no que o companheiro fala, nas coisas que precisam ser feitas. No trabalho, não entregam os trabalhos do prazo, perdem documentos importantes, perdem reuniões, não vão nos trabalhos agendados, né? Nos amigos também são muito impulsivos, são muito sem filtro. Então, em cada etapa da vida vai ter um prejuízo diferente e com impactos diferentes.